Antes de começar esse programinha, a gente tem que avisar que estaremos do dia 13 até o dia 16 aonde, Daniel? Comic Con Experience Tour. Sim, vamos estar lá em abril. Eu vou como jornalista, entre aspas, e o Daniel vai como convidado. Ele vai catar autógrafo, sketch. Ah, caralho. Não. Profissional, Daniel, eu vou lá com toda... Eu tô como artista, vou estar no stand da Chiaro Escuro. Esse ano eu não vou... Nessa edição, no caso da CCXP Tour, eu vou ficar no stand da Chiaro Escuro. Eu resolvi não pegar a mesa, até para facilitar e... agora com as novas leis também, né, de despacho de bagagem, eu preciso de uma ajuda para poder levar aquele monte de pôster e monte de sketchbook. Então vou estar lá, então a gente se vê lá, né? Não, certo. E aí agora até vamos aproveitar. Daniel, vamos participar então do Arts Challenge? Tu topa? Será que vai ter tempo? Não, vou ter sim. Basta tu passar lá no stand. Então assim, eu quero pedir agora que você que está assistindo, eu não sei se você já viu o vídeo Arts Challenge que o Daniel fez comigo, que foi bem bacana, a gente pegou vários artistas na Comic Con. Pô, legal, tu vai pedir pro pessoal sugerir. Exato. Gente, sejam... Lógico, certo? Não peça um Mickey pelado, como um clássico do FIC, entre outras coisas, né? Qual é a ideia? Basicamente, vocês sugiram aí embaixo um personagem da Marvel, DC, que seja, com algum objeto ou fazendo alguma coisa estranha. Por exemplo, se vocês forem ver no cara... Olha o que vocês vão pedir! O último foi Flash com banana e deu muito certo, assim, uma coisa Flash, banana, nada Dá muito... o que pensar, né? Mas só um fez uma coisa meio pornográfica, né? Primeiro ponto, tu acha que tu tá aqui assistindo um vídeo sobre, um review sobre a queda de Murdoch? Não, a gente tá aqui pra provar, eu tô aqui na verdade, que a Marvel tem clássicos. Essa é a minha jornada. Mas no tá YouTube. Evidente que o mais perto de um clássico na Marvel é esse, cara. A Queda de Murdoch, um dos gibis mais conhecidos do Demolidor, acho que o melhor dele, dá pra dizer, acho facilmente. E saiu lá, deixa eu só ver a pauta que eu tô todo perdido, deixa eu só pegar o ano mesmo que ele saiu exatamente. Parece que tá estudando pra vestibular, ó, tá tudo marcadinho em marcador. Esse arco ele saiu em 7 partes em 1986 e... saiu no Brasil aqui em Super Aventuras Marvel. Isso. Mais pra frente, acho que o Abril chegou a encadernar, né? A Abril fez uma compilação deles em formatinho. Na verdade, eles pegaram 3 arcos do Demolidor. Eles pegaram o arco do Miller, obviamente. Pegaram um arco que antecede esse aqui, esse trabalho do Mazzucchelli com o Miller, que o Mazzucchelli trabalhou com o Daniel New, que muito pouca gente conhece, só quem leu na época. E pessoas que ouviram falar subestimam, mas é muito bom também. E a Queda de Murdoch. Sim. Eu vou comprar, não sabia aqui. É bom, é bem legal. E mais pra frente a Panini publicou nessa edição e um dos motivos da gente estar fazendo esse programinha, além de ser um clássico e tudo mais, é que a Panini vai republicar esse ano. Já tá prometido, não sei se sai numa CCXP lá em dezembro, mas enfim, vai sair. E tem um aspecto que as pessoas também elas não levam em conta sobre a importância da Queda de Murdoch, né? Do quadrinho A Queda de Murdoch na saga do Demolidor. Assim. Quando o Frank Miller entrou para escrever o Demolidor, ele criou mais ou menos um template que muitos outros escritores acabaram adotando depois e só o Mark Waid quebrou essa lógica, né? Que é o quê? O Demolidor é sofrido. O Demolidor vai ter uma pessoa que vai, vamos dizer assim, que ele vai se entregar de coração e essa pessoa ou vai querer matar ele ou morre. Sim. Né? E é uma coisa que nós temos nessa Queda de Murdoch e não estava sendo feito antes. Porque o Demolidor é um personagem, tu até falou assim, é um clássico e tal. A Marvel tem muitas histórias boas que são construídas dentro dos seus arcos. Nas mensais. A Marvel só foi se utilizar da ferramenta novela gráfica e aí construir clássicos como uma peça isolada, seja como minissérie ou uma edição especial, né, uma graphic novel, somente... Na metade dos anos 80 pra frente, e o Demolidor ainda ele estava muito amarrado nesse formato da mensal. Então dá pra se dizer que o gibi do Demolidor é o que tem os melhores arcos. Sim. De autores diversos, né? E engraçado que todos esses arcos eles são memoráveis porque eles lembram muito esse formato que o Miller instaurou dentro da revista. Então se tu for ler esse quadrinho, basicamente tu vai ver, acho que o ápice disso, assim, do Demolidor sofrer com tudo que tu pode imaginar. Na prática, assim, o que acontece na história é que... Ele se fode. É que assim, ó, você é meio que confia na sua cônjuge, pensa, é para sempre, vai dar tudo certo no final. Não,
A Karen Page, a namoradinha do Demolidor, basicamente vende a identidade secreta dele por drogas. Por uma picada. Por uma picada, vai parar na mão do Rei do Crime, e o Rei do Crime, cara, acaba com a vida dele. Daniel, me ajuda a lembrar. Ele perde o direito de atuar como advogado. Isso. Ele perde o apartamento dele. Explodido. Explodido do pior jeito possível. É do tipo assim, do Matt Murdock chegar na frente e ficar assim, caraca, não sobrou nada, entendeu? Cara, nem o uniforme. E o Demolidor tinha tipo uma base, né? Porque ele tinha aquele apartamentão dele e ele tinha uma área onde ele guardava as paradas dele, os uniformes e tudo. É mais ou menos aquilo que você viu no filme com o Ben Affleck, né? Só que não tão dramático. Então ele vai pro fundo do poço. E agora uma curiosidade, tu sabe como é que o Frank Miller teve a ideia de escrever essa história, de colocar um herói assim, se afundando? Basicamente nos anos 80 ele se mudou pra Califórnia, não deu muito certo a mudança, o cara ficou endividado, ele tava no banheiro. Olha, não estou brincando, ele estava no banheiro, seja lá o que for que ele estivesse fazendo, provavelmente alguma coisa mais longa, e ele teve uma ideia, pô, eu tô endividado, eu tô ralado. Você parou pra pensar no que esse sujeito está acabando de falar? Ele acabou de afirmar, ele, assim, pelo menos ele teorizou de que Frank Miller concebeu o conceito de a queda de Murdock numa cagada. Exato. Continua. O maior clássico da Marvel nasceu através de uma cagada. Olha aí. O réu vai adorar isso aqui, cara. Não tem dúvida. Então é isso, né? Basicamente, nasceu a queda de Murdock a partir daí, né? Os editores chamaram o Miller pra voltar pro Demolidor, depois da fase que o Daniel falou, né? Que ele estava escrevendo. E sucesso absoluto. Uma coisa interessante de olhar esteticamente, agora falando o trabalho do David Mazzucchelli, eu comentei agora há pouco do arco que ele fez com o Daniel New, né? E quando você olha as páginas desse material, você vê um artista, no caso o Mazzucchelli, o David Mazzucchelli, muito mais acadêmico, assim. Ele deixa o desenho dele muito próximo do realismo. E quando ele resolveu, quando o Frank Miller escreveu o arco e ele passou pro ilustrador, que estava no título Demolidor, que é o Mazzucchelli. E ele fez questão, né, eu li uma entrevista que o Miller falou, eu quero esse cara, que ele continue no Demolidor para eu poder escrever. O Miller sacou a parada de que quanto mais caótico fosse ficando a vida do Matt Murdock, mais ele poderia deixar o traço sujo e estilizado. Chegou um ponto que quando o sujeito olha o primeiro número da queda de Murdock, vai ver que ele está ainda muito parecido com o que era o Mazzucchelli, estava muito parecido com o que ele estava fazendo antes. À medida em que a história vai ficando pior, no sentido da situação do Matt Murdock, o desenho dele começa a ficar cada vez mais bruto, e ele começa a passar a fazer arte final com pincel, pesado em tudo, a ponto de tu ter momentos tensos em que tu tem borrões mesmo de tinta, sabe? Então a coisa começa a ficar muito mais visceral, a gente nota isso no trabalho dele. É só tu ver aqui, ó. Caraca, eu nunca Olha tinha só, parado pra pensar. Primeira página, olha como é tudo muito limpo. Muito realista, é verdade. Bem realista. Agora vamos pegar a última. Caraca, é verdade. Sujeirada, assim. Sim. E isso é legal porque casa muito com o roteiro do Miller, que vai deixando o personagem numa danação a ponto de tu sentir isso na arte do personagem. E a praia do Mazzucchelli, mesmo ele tendo feito um quadrinho de comics com uma pegada um pouco mais acadêmica, é a estilização. Quem conhece o trabalho autoral do Mazzucchelli sabe que a parada dele é próximo do cartoon, né? Sim. E a queda de Murdock até flerta com isso. E um ponto legal, assim, falando da arte do Mazzucchelli, né? Tem um momento que eu acho que ele faz exatamente isso que tu disse, né? Ele sai de um realismo e puxa mais para um traço mais autoral dele, né? Isso. Tem aquela cena, cara, que eu acho que é um momento que eu chego a me arrepiar só de pensar, né? Gente, esse vídeo tem leves spoilers, tá? Nada que vai estragar a tua experiência, mas eu preciso falar desse momento. Basicamente, o Ben Urich, ele tá falando com uma testemunha, o cara tá no hospital, e aí ele vai enquanto ele vai falando com a testemunha, uma capanga do Rei do Crime, aquela enfermeira gorda, ela vai lá e mata a testemunha. E o cara, ele tá ouvindo, enquanto todo mundo tá... Eu chego a me arrepiar, cara. Não, essa escolha que você fez, ela ilustra perfeitamente o que eu falei agora, de passar esse caos da situação pro traço. Reparem na cara do Ben Urich. Conforme a mulher vai matando o cara e as pessoas passando Ele tá na ouvindo volta os dele, gemidos ele tá da ouvindo, pessoa. imagina o telefone. sofrimento. E naquela altura da história, tu tinha toda aquela questão de que ele não conseguia revelar o Rei do Crime, porque o cara ia matar todo mundo. E a expressão dele vai virando o grito, né? O quadro aquele. E aí tu vê um negócio mega cartunesco num gibi que é realista. E outra coisa também que a gente tem é uma progressão justamente mostrando como a vida do personagem, ele continua sendo o mesmo por fora, mas o interior dele está se deteriorando. Primeira história, a gente tem uma escolha de enquadramento muito boa que mostra o Demolidor
dentro da sua casa, no seu conforto do lar, deitado na sua cama, com lençóis macios e limpos. No capítulo seguinte, ele já está sem a casa, ele precisou pegar um quarto de hotel barato com a pouca grana que ele tinha. Em seguida, ele já está na rua. E todos esses quadros, a gente pode ver, todo começo de quadro, pelo menos nas primeiras edições, ele está sempre em posição fetal. Exatamente. Ele tá se encolhendo. Ele tá se encolhendo, exato. Que ele tá todo estirado, depois ele começa a se retrair, daí quando ele já tá na rua, fudido pra caralho, ele tá todo encolhido. A coisa só muda quando tu tem ele sendo socorrido, justamente na igreja, pela mãe, que se tornou uma irmã, uma freira. Foi revelado aqui a mãe, né, inclusive. Exatamente. E aí tu tem a disposição do quarto, o mesmo ângulo de cima, tu tem ele numa posição de crucifixo, e tu tem a perspectiva que o Mazzucchelli usa, é justamente a de um triângulo. Sim. Então tu tem a Santíssima Trindade representada naquele enquadramento. Então, velho, é foda. É genial. Daniel, sobre essa parte do Jesus, né? Agora eu me empolguei também. Tem uma parte, cara, que ele vai cambaleando. O quadrinho ele tem várias referências, até o título é Born Again em inglês, então muito mais espiritual. Renascido. Tem um momento que ele vai cambaleando pela rua e ele cambaleia 3 vezes, que nem Jesus. Que nem Jesus. Cara, olha que triste, sabe? É porque o personagem ele tem essa dicotomia, né? E o fato também dele se vestir como um demônio e ele ser um personagem que tem sua veia irlandesa e ele é extremamente católico, temente a Deus. E aí tu tem a mãe dele virando uma freira. Essas coisas todas, o Miller ele brincou muito. Saibam que a promoção que eu fiz no que eu participei, os dois nomes já estão separados e eles vão receber o Cat 5. Eu só não mandei ainda porque e tem uma coisa que pouca gente sabe, mas o Miller ele é um roteirista muito visual. E já na fase dele que ele desenhou e escreveu o Demolidor, né? Onde surgiu o Elektra e tudo mais, ele fazia os layouts das páginas. Esses layouts eles tinham um trabalho de arte final do Klaus Janson, né? E aí posteriormente ele bolava os diálogos. Na Queda de Murdoch, ele fez os layouts para o Mazzucchelli seguir. E muita coisa o Mazzucchelli desenhou sobre os layouts do Miller. Tanto que eu tive acesso a uma... Eu gostaria muito, porque eu só tive na loja, eu não pude comprar ainda. Até porque é difícil de achar hoje em dia. Uma Artist Edition, que é aquelas edições em que eles têm reproduções fotográficas do original, né? Então tu vê quando tem corretivo, tem um monte de correção, provavelmente tu vai achar alguma imagem, tu pode até botar a capa. É toda a Queda de Murdoch numa versão desse tamanho, Artist Edition. E a gente vê as anotações do Miller na borda do papel, assim, que estavam a lápis e foram apagadas quando ele limpou o original. Então tu tem páginas e tu nota isso que são tipicamente Frank Miller. Da personagem tomando banho, aí tu tem o box do banheiro com a retícula, aqueles close-ups fechados no olho, assim, e de repente abre, aqueles enquadramentos com o quadro widescreen, assim, então isso é muito Frank Miller. E tu nota que o Mazzucchelli, ele seguiu o storytelling do Miller, só que ele foi botando o estilo dele. E o mais louco é isso, o estilo dele, como eu falei antes, se transforma no decorrer da série. Sim. Que bela curiosidade. Curiosidade e belo presente pra mim, então. Você curte o meu canal, curte o meu trabalho e tem dólar sobrando, compre para mim a Artist Edition da Queda de Murdoch. Ó, de coração. Tá, e outro ponto, né? Agora falando daquela parte que tu puxou dele virando um bebê aos poucos. Porque isso. A Queda de Murdoch, ela é uma história sobre reconstrução de um personagem. Ele tira tudo do Demolidor e ele vai se formar. Eu tava vendo uma entrevista do Miller naquele... Olha só, pessoal, né? No DVD do Demolidor. Que é uma das poucas coisas que vale a pena daquela merda que é DVD, é verdade. E ele diz assim, ó, que a ideia dele... Primeiro que a ideia dele virando um bebê, né? No caso, ele sair do estado atual e virar um bebê pra poder renascer. Sim. Também, ele diz que a coisa mais genial que ele fez no quadrinho foi tirar o uniforme do Demolidor. Por quê? Porque o que é o estigma do super-herói? É usar o uniforme. A partir do momento que o Demolidor perde o uniforme, ele ainda é um herói. E ele perde a identidade também, porque tem um impostor. É verdade, no meio da história, né? O rei do crime pensa assim, ó, eu vou te tirar inclusive o Demolidor. Eu vou te queimar aí por fora, botando um filho da mãe vestido que nem tu, sim, pra fazer isso. Então o Miller diz que o Demolidor ele não é um cara normal que coloca o uniforme de herói. Ele é um herói que coloca o uniforme. Exato. Aí
Cara, o Miller, eu chego a me arrepiar com as falas dele, tá ligado? Cara, é muito bom. A queda de Murdoch, para as pessoas terem noção também da influência que ele teve, que esse trabalho teve sobre os quadrinhos da Marvel nesse período do Grim and Gritty. A DC já tinha os seus experimentos com graphic novel, e a Marvel, por sua vez, apesar de ter publicado materiais autorais na linha Epic Marvel, que nós comentamos, né, quando a gente falou do Bill Sienkiewicz na Electra Assassina, vez que outra fazia algumas graphic novels justamente como personagem da editora. Então tu tem outro clássico que eu considero, que é A Morte do Capitão Marvel. Tem outras graphic novels que trabalham com personagens, como aquela graphic novel dos X-Men, Deus Ama e o Homem Mata, né, que saiu aqui com esse nome. Ou seja, a Marvel começou a publicar essas graphic novels de novo com seus personagens depois do impacto que a queda de Murdoch teve. Porque eles perceberam, não, dá pra contar histórias interessantes com os personagens, e a gente pode inclusive desatrelar algumas coisas da linha mensal. E aí nós temos esses exemplos que eu listei. Acho que pra finalizar, se você tiver mais alguma coisa, eu separei algumas curiosidades, né? Por favor. É uma história mega pesada, né? A gente tem Karen Page usando drogas, e no Brasil foi censurado, né, Daniel? Na primeira versão. Exato. Porque afinal de contas, né, é muito melhor mostrar uma pessoa tentando se matar com estilete do que segurando uma seringa pra se picar, né? Então acho que o Vinícius vai fazer um research aí. Eu também, cara. Eu me lembro que quando eu li, cara, a gente tava comentando até antes de gravar. Tu leu com que idade mesmo? 17? Tu 17, falou, né? na faculdade. Eu li com 13 pra 14 anos. E eu já usava estilete. Porque eu fazia meus quadrinhos, meu fanzine e tudo. Aí eu vi a Karen Page segurando um estilete assim. Quem segura um estilete assim? Certo? Aí tu fica... O que tá acontecendo, Cara, né? tem alguma coisa errada, né? Depois que você vai ver a republicação e aí tá ela segurando a seringa, né? Aí você se liga que realmente a Abril fez concessões. Sem falar que na época que a queda de Murdoch saiu aqui, a Abril tinha diferença cronológica entre alguns títulos. E o Homem de Ferro era o Centurião de Prata, era aquela armadura branca e vermelha, que se eu não me engano é bem depois de Guerras Secretas. E na minissérie, quando saiu aqui no Brasil, eles botaram a armadura vermelha e amarela. Mudaram. E alteraram as ombreiras, alteraram o formato do capacete. Caramba. Marcelo Campos trabalhou ali, um abraço Marcelo Campos, meu amigo diretor da Quanta. Quanta Dynamo Studio, tamo junto. O fato é que é isso aí, eles alteraram a armadura do Homem de Ferro pra não mostrar que tinha um outro Homem de Ferro, Sim, ainda. um outro design. Então é a famosa cronologia pessoal da Editora Abril, né? Você que é dono de formatinho, saiba que você tem uma história completamente diferente de tudo que foi concebido. E a última coisa que eu tenho pra te falar é que o 22º maior momento da história dos quadrinhos, segundo a Wizard, de 1998, é o momento da queda de Murdoch. Lembra, Daniel, aquela cena que o Rei do Crime ele tá fazendo barra? Sim. E aí ele lembra que o Matt Murdock ainda tá vivo. Sim. Aí, cara, aí tem o diálogo mais fenomenal do Miller, pelo menos na minha opinião, desse quadrinho. É um pensamento do Demolidor, né? Não, na verdade é tipo um pensamento sobre o Rei do Crime. É um narrador citando o que tá passando na cabeça do Rei do Crime. Ele tirou tudo do Demolidor. Tudo. Ele tinha acabado com o personagem. E nesse momento ele viu que um homem que não tem nada é um homem sem medo. Ah, o cara botou o bordão do personagem. E você é fã do Jeff Lubb, hein? Adora a frase feita. Tá aí, ó. Fazendo escola. O fato é que eu tenho um outro momento que eu gosto muito da queda de Murdoch. Tirando todos esses aspectos visuais que eu já ficava deslumbrado ali com meus 13, 14 anos. Eu gosto muito do final. Que o final, se você parar pra pensar, você poderia muito bem assim aceitar o fato de que ele não quer mais ser o Demolidor. Esqueça, se você for ler a queda de Murdoch, faça um exercício assim de imaginação. Desconsidere o fato de que ele vai continuar sendo o Demolidor. Quando você vê aquela última página, ele tá feliz com a Karen Page, tá morando na cozinha do inferno, se tornou um advogado de causas menores, ajudando a população em abrigos e tudo mais. Você pensa assim que ele não precisa mais ser o Demolidor. Então, parece que quando Miller concebeu Queda de Murdoch, na verdade ele mostra que o Matthew Murdoch, ele está acima do Demolidor, ele se torna um cara que não depende mais da dualidade. Ele consegue ser ele mesmo sem precisar ter outra identidade. Então, assim, na minha cronologia pessoal, não, eu não vou aplicar esse meu jargão aqui, porque na verdade muitas coisas boas foram feitas depois com o personagem. Mas eu poderia muito bem ler a Queda de Murdoch e dizer assim, pronto, não preciso ler mais nada. Sim, porque se você não sabe, acaba o personagem assim, né? termina como uma pessoa normal.
ele pensa, eu posso fazer muito mais estando aqui. Sim. Perto das pessoas que precisam. Então é muito interessante isso aí. Bacana. Bom, agora esse é teu momento de parar o que tu tá fazendo, não sei o que tu tá fazendo, mas para, e se inscrever no canal. Que é um canal de um cara que desenhou o demolidor mais legal do mundo em preto, que tem um link aqui, o cara só fala que depois daquele demolidor eu fiquei fascinado. Inclusive, antes de você fazer isso pelo apelo do meu amigo Vinícius aqui, saibam que a promoção que eu fiz no outro vídeo que eu participei, os 2 nomes já estão lá separados e eles vão receber os sketches sim, certo? Eu só não mandei ainda porque eu terminei, quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz uma edição anual do Kiss, que vai estar saindo lá nos Estados Unidos em maio pela Dynamite. E vou começar um outro projeto que tem a ver com o Demolidor? Tem, mas eu não posso falar mais nada. Então eu vou fazer sim esses sketches, provavelmente ao meu regresso da Comic Con Experience. E serão enviados pelo correio, porque eu sim irei responder essas pessoas pedindo o endereço delas para enviar os sketchbooks com os desenhos. Chegaram diversos e-mails lá, né? Fiquei Pô, bem muita coisa, contente. cara. Daniel, muito obrigado. Véi. Acho que cara, o melhor vídeo que dava pra fazer da queda de Murdoch da história, cara. Acho que tu trouxe informações brilhantes aqui pra gente. Eu acho que inclusive a gente pode fazer uma série Demolidor e nós podemos falar podemos falar inclusive do contestável divisor de opiniões, né? Arco que o Kevin Smith criou. Olha aí, sim. Diabo da Guarda. Diabo da Guarda. Então já temos um próximo programinha. Exatamente. Só pra constar, tem uma continuação, A Queda do Rei do Crime. Essa história, mas não gosto. Eu também. Olha aí, tamo junto. Não leio isso aí. Não leia. Não leia. Não cai nessa. Não cai. Não cai nessa. Não é nem um milho. Tchau, gente. Vamos lá. Falou.